Cecília e Vinícius. Reflexões sobre a experiência humana. A linha espiritualista da segunda fase do modernismo, da qual fazem parte Murilo Mendes e Jorge de Lima, conta também com Cecília Meirelles, e Vinícius de Moraes. Em Cecília, o espiritualismo se traduz em uma poética intimista, como contornos reflexivos, filosóficos e existenciais. Em Vinícius, constitui principalmente a base de uma lírica amorosa e sensual. Cecília Meirelles, a efemeridade do ser. Cecília Meirelles nasceu em 1901 e morreu em 1964. A vida de Cecília foi marcada por perdas. O pai faleceu antes de ela nascer. A mãe morreu quando Cecília tinha 3 anos. E o primeiro marido suicidou-se. Isso influenciou fortemente a obra dessa autora. A solidão, a morte, a efemeridade e o mistério da vida são alguns de seus temas mais constantes, a exemplo de outros, como a natureza. Ainda que os primeiros anos de carreira literária Cecília tivesse afinidade com um grupo de intelectuais à frente da revista Festa, publicação de tendência católica e simbolista, o rótulo neossimbolista é pouco preciso para dar conta da complexidade de sua obra. Há de fato ressonâncias da estética simbolista em seus 3 primeiros livros, mas tempos depois, a própria autora não os incluiu em sua obra poética, o que sugere não serem representantes de sua voz. Cecília tem uma poética muito particular. Suas reflexões conduzem a uma busca pelo eterno, não no sentido divino, mas de transcendência do espírito pela poesia, como um canto que procura a essência do existir. A intensa musicalidade de seus versos remete ao simbolismo, mas também à poesia medieval portuguesa, de que resgatou ainda formas e métricas breves, como a quadra, estrofe de 4 versos, e a redondilha menor, 5 sílabas poéticas, maior, 7 sílabas poéticas. Poesia social. O caráter hétero das sociais. Em 1953, Cecília publicou uma de suas obras mais importantes, Romanceiro da Inconfidência.
Como sugere o título, o livro é dedicado à Inconfidência Mineira. Um dos principais movimentos de emancipação do Brasil em relação a Portugal, ocorrido no final do século XVIII, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. No que se refere ao gênero, Cecília retoma o romanceiro, forma poética popular de viés narrativo pertencente à tradição ibérica medieval. No entanto, não é empregado um único tipo de métrica, pois, além da redondilha maior, predominantemente na obra, são utilizados a redondilha menor e até mesmo decassílabo. Os 85 romances, poemas narram desde os primórdios da febre do ouro em Minas, passando pelo planejamento dos Inconfidentes, entre os quais estavam os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, até a execução de Tiradentes, desfecho trágico do movimento. Vinícius, poesia entre céu e terra. Vinícius nasceu em 1913 e morreu em 1980. É mais comumente relacionado à música devido à sua atuação como compositor da Bossa Nova, tendência da música popular surgida na década de 1950. Mas Vinícius foi, antes de tudo, poeta. Sua literatura começa nos anos de 1930 e o acompanha por toda a vida, mesmo no período em que esteve mais próximo da música. Vinícius tornou-se conhecido por uma lírica amorosa e sensual, presente tanto em seus poemas quanto nas letras de música. Outras tendências, porém, também são importantes em sua obra poética: a religiosidade dos primeiros anos e a participação social, manifestada posteriormente. Céu e pecado. A primeira fase da poesia de Vinícius de Moraes tem afinidade com a do grupo de poetas católicos brasileiros surgido nos anos de 1930. A acentuada religiosidade desse período é atravessada por uma consciência aflita, angustiada diante de sentimentos como culpa e o pecado, em busca de uma saída transcendente para uma alma desesperada. O poeta utiliza linguagem solene e temática sublime, confrontando criticamente a matéria baixa da vida com a virtude desejada do espírito. Poema A Vida Vivida em Poesia Completa e Prosa. Quem sou eu? Eu, senão um grande sonho obscuro em fase do sonho,
senão uma grande angústia obscura em fase da angústia. Quem sou eu, senão a imponderável árvore dentro da noite imóvel, e cujas presas remontam ao mais triste fundo da terra? Amor sensual e sociedade. Em 1955, Vinícius de Moraes organiza uma antologia poética de sua obra. Na abertura do livro, distingue dois momentos de sua poesia. O primeiro, já mencionado, de caráter transcendental, frequentemente místico. O segundo, que repudia o idealismo dos primeiros anos. A religiosidade da fase inicial não é apenas abandonada, mas progressivamente negada pelo poeta. Deixando de lado os versos longos e o tom solene dos primeiros poemas, Vinícius se aproxima do cotidiano, misturando o coloquialismo a formas poéticas variadas, algumas extraídas da tradição clássica, como o soneto. Entretanto, a grande mudança diz respeito ao olhar que o poeta lança sobre a experiência amorosa. Se antes o desejo perturba por inibir o exercício da virtude espiritual, agora é o que impulsiona o poeta a produzir seu canto. Quatro sonetos de mediação, em poesia completa e prosa. E eu, moço, busco em vão meus olhos velhos, vindos de ver a morte em mim divina? Uma mulher me ama e me ilumina. A ideia de iluminação da vida e de redenção das próprias angústias pelo encontro amoroso, erótico, carnal, resolve o conflito entre redenção espiritual e vida mundana. São dessa segunda fase também os poemas de participação social. Neles, Vinícius canta, sobretudo, os horrores da Segunda Guerra Mundial e as diferenças de classe na sociedade brasileira.